Tem lugar melhor para contar uma história do que em volta de uma mesa? Nós decidimos contar algumas histórias com aquilo que a gente conhece melhor, a comida. Vamos lá, que nós vamos te contar uma história de Laranja Lima. Vamos começar pelo começo. Vamos começar com o pão de laranja. Não precisa se preocupar em anotar todos os ingredientes da receita e o modo de preparo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela e você terá todas as informações. Vamos começar. A gente adiciona o fermento com o açúcar. Nesse momento, o fermento vai reagir um pouquinho com o açúcar, então a gente precisa misturar bem. Após bem misturado, a gente adiciona o leite morno, mistura novamente e a farinha de trigo. A gente mistura bem. Assim que tiver tudo bem misturadinho, a gente cobre esse bowl e deixa descansando até formar bolhas. Aqui a gente mistura bem. Que esse fermento vai reagindo aos poucos e depois a gente continua a receita. A gente deixa essa massa descansando até formar pequenas bolhas. A gente cobre ela com um paninho e deixa descansando para depois a gente continuar a receita. Essa receita surgiu no meados do século XVIII, quando alguns bandeirantes e o frei João das Mercês estavam caminhando. Eles resolveram descansar próximo ao rio Bexiga, que fica na cidade de Limeira. Ele carregava com ele uma bolsinha que tinha algumas laranjas milagrosas que curavam a febre e a doença de alguns bandeirantes que estavam com ele encaminhando. Nessa bolsinha, além das laranjas, tinha um baú dos milagres, que nele ninguém sabia o que tinha dentro. Continuando a receita, agora o fermento já formou bolhas, a gente vai colocar ele num bowl e vai acrescentar o restante dos ingredientes. Então aqui está o fermento. A gente vai adicionar uma colher de mel, sal, a banha, raspas de laranja, e o restante da farinha de trigo. A gente vai misturar bem. Pode misturar com uma colher ou diretamente com as mãos, que fica mais fácil. Assim que tiver um pouco mais misturado, a gente vai adicionar os ovos. E essa massa vai encorpar.
enquanto essa massa vai incorporando, a continuação da história dessa receita é que algumas laranjas que estavam na bolsinha do Frei foram envenenadas. Ele comeu essa laranja e morreu. Quando enterraram ele junto com as laranjas. Aí essa massa a gente precisa sovar bem, que ela tem bastante gordura. Assim que ela estiver uniforme, a gente volta e deixa ela descansando até dobrar o volume. Assim que a massa já não estiver tão pegajosa, a já estiver um pouco mais lisa, a gente faz uma bolinha, volta ela para dentro de um bowl, cobre novamente e deixa descansando até dobrar de volume. Então, assim que dobrar de volume a massa, a gente precisa modelar. Então, a gente... E a gente vai precisar partir alguns pedacinhos. Pode ser pequeno, pode ser um pãozão grande. Aqui eu vou fazer pequenininhos, então a gente modela em bolinha. E coloca em uma assadeira. E a gente leva esse pão em forno pré-aquecido até ele ficar bem douradinho. Porque como ele vai gordura, dentro dele fica bem macio. Assim que a gente modelar e deixar ele crescer novamente, que ele tem que dobrar de volume novamente para a gente poder levar para o forno. A gente pega uma massinha, faz uma bolinha e coloca dentro de uma vasilha com água. Assim que a bolinha subir, quer dizer que já fermentou e já está pronto para assar. Então a gente deixa mais uns 5, 10 minutinhos após isso e está pronto para colocar no forno. Quando encontraram o baú do Frei, viram que dentro dele estavam cheios de fórmulas secretas, alguns papéis antigos, até encontrarem a receita do pão de laranja. O cheirinho dele quando sai do forno, ele é cascudinho por fora e bem macio por dentro, característica da gordura. Com uma manteiguinha, então, fica perfeito. Cortou. Eu vou te contar um segredo. Se você não sabe, o cinema é uma grande mentira. A maioria das pessoas são atores, fingindo ser outras pessoas. As pessoas parecem ser mais altas, são explosões falsas e mais um monte de disfarce. Aqui somos todos cozinheiros, não estamos fingindo. Estamos contando um pouco da história de Limeira. Mas tem um mentiroso aqui, e esse mentiroso é o bolinho de lombo. Esse bolinho, ele era muito famoso nas escolas e no Cine Central, onde hoje é o Teatro Vitória. Mas ele tem um detalhe, ele é chamado de bolinho de lombo, mas na verdade o recheio é de picadinho de carne. A gente vai começar colocando um pouquinho de óleo na frigideira. A frigideira já está bem quente. E fritando o alho. Assim que o alho começar a dourar, entra com a cebola. Assim que a cebola e o alho estiver bem tostadinho, a gente reserva ele e vai entrar com a carne.
Deixa esquentar um pouquinho mais a frigideira. Um pouquinho mais de óleo. Agora entra com a carne. Sempre lembrando de colocar a carne aos poucos, para ela conseguir ter contato direto com a frigideira e dar uma boa dourada. De volta com a cebola e com o alho aqui agora, para soltar esse fundinho. Sal. Uma pitada de pimenta do reino. Cebola em pó. Agora eu vou despedaçar o tomilho, tá? Tomilho fresco. E um pouquinho de salsinha e cebolinha picada. Agora a gente vai reservar, deixar esfriar e começar o preparo da massa. Agora a gente vai começar a fazer a massa. A farinha de milho branca, a gente bateu no liquidificador e peneirou. Farinha de trigo. Tem uma curiosidade, que todo mundo pedia a receita pro dono e ele não negava passar. Só que ele substituía essa farinha de trigo por polvilho e a receita virava um desastre. Concha de óleo quente. Pode colocar um pouquinho mais de óleo. Isso dá uma fritadinha nas farinhas. E agora vai acrescentando caldo de legumes. Você pode usar o caldo de legumes pronto na sua casa. Aqui a gente fez o caldo de legume com cebola, cenoura e um pouco de salsão. Vai mexendo e acrescentando o caldo. Vai chegar um ponto que você vai ter que colocar a mão na massa. Ela vai estar um pouquinho quente, mas toma cuidado para não queimar a mão. Tem um ponto certo para colocar ela. Agora é hora de colocar a mão na massa. Um detalhe, eu gosto de deixar sempre um bowl com água para você ir molhando a mão, para ela não ficar quente e não queimar a mão.
Você vê que o ponto de enrolar vai ficar bom quando ele parar de soltar esses pedaços. Então tem que ir um pouquinho mais de caldo. Agora você pode deixar a massa que já está pronta esfriar um pouquinho para você conseguir enrolar e colocar o recheio. Chega no ponto de enrolar, que é esse ponto onde a gente consegue abrir a massa e ela não quebra tanto. Então, agora você faz uma canoinha assim. Coloca o recheio de picadinho. E começa a fechar a massa. Em alguns pontos do bolinho fica essa parte do recheio aparecendo. Você pode pegar massa de outro ponto e colocar para ele não estourar na hora de fritar. Agora o bolinho, só fazer o formato de um charuto. Se você quiser enrolar um pouquinho na tábua. Fica bonitinho no formato cilíndrico. Ajeitar um pouquinho as pontas. E aí tá pronto o bolinho. Agora é só colocar o bolinho para fritar em um óleo quente. O bolinho começa a ficar douradinho, mas ele não doura muito por causa da farinha branca. Então a gente deixa escorrer um pouquinho. Vamos experimentar agora. Realmente é uma surpresa esse bolinho. Ele é crocante e o recheio você vai esperando o lombo, mas é picadinho de carne, bem saboroso. O detalhe do tomilho na carne aparece bem. Se você quiser acessar essa receita, prometo que eu vou dar a receita certinha, é só você apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela. Como você faria uma declaração de amor? Um buquê de flores? Uma caixa de chocolates? Ou um bichinho de pelúcia? Já teve um tempo aqui em Limeira em que uma declaração de amor era feita com um bife. Mas nós não estamos falando de qualquer bife. Estamos falando do filé Arcesp, ou também conhecido como Arcesp A2. A Arcesp era a empresa que cuidava da concessão dos vagões. Por isso, o nome do prato ser filé Arcesp ou Arcesp A2. Bom, para começarmos nossa receita, primeiramente nós temperaremos a carne com sal e pimenta. Com a panela já aquecida, colocaremos um pouco do óleo. O óleo já está bem quente. Agora nós fritaremos o nosso bife. Deixaremos um minutinho de um lado, depois um minutinho do outro. Na hora de fazê-lo, começar a dizer que o Arcesp A2, pelo seu preparo exigir um certo tempo e um certo cuidado, era um prato que tinha a finalidade de quem gostaria de conquistar alguém ou até mesmo fazer um convite para um romance. Então, colocaremos agora um pouco da manteiga e os demais ingredientes, a cenoura, o palmito, para fazer um cozimento rápido.
Vamos deixar ele dar uma rápida cozida na manteiga. Depois finalizaremos a nossa receita. Bom, agora nós faremos a montagem do prato Arcesp A2. Então colocaremos uma fatia do pão, a carne, o presunto, o ovo. Em volta dele colocaremos os legumes que foram salteados na manteiga. De um lado e do outro lado colocaremos a batata frita. Aqui nós preparamos e dividimos com as pessoas que amamos. Ficou realmente muito bom a combinação do bife com os legumes salteados na manteiga, a batata, o pão. Foi realmente feito com muito amor. Muito obrigado. Todo mundo conhece um cuscuz, né? Aqui na nossa cidade, nós tínhamos um muito famoso, que era o cuscuz da Zifa. Ela começou a fazer os cuscuz para vender nas suas marmitas e o pessoal começou a gostar que ela começou a ter produção diária, fazendo com que ela preparasse até para reservas. A receita é fácil, mas agora vem aquela parte chatinha, que é picar todos os ingredientes. Agora nós vamos para o preparo do famoso cuscuz da Zifa. Então, com a panela já aquecida, nós colocaremos a banha de porco para começar a derreter. Quando ela estiver bem quente, nós selaremos rapidamente os camarões, tiraremos e reservaremos. Com óleo bem quente, colocaremos rapidamente os camarões e retiraremos. Depois de fritos os camarões, começaremos então a preparar o restante da receita. Então começaremos refogando a cebola. Cebola estando cozida, agora nós começaremos a colocar os outros ingredientes. Então colocaremos nosso tomate. Vamos deixar refogar um pouquinho, deixar cozinhar um pouquinho. Agora que o molho já está um pouco apurado, colocaremos todos os demais ingredientes e deixaremos curtir um pouco o tempero antes de finalizar. Se quiserem deixar um pouquinho para a decoração, tudo bem. Se não, só colocar tudo na panela. Coloquei o atum, a sardinha, agora vai o palmito. A ervilha. E vamos deixar cozinhar por um tempo. Se vocês quiserem colocar um pouquinho da pimenta dedo de moça agora, durante o cozimento, para dar um pouquinho mais de picância no cuscuz, é só acrescentar um pouquinho e deixar o restante para o final. Se vocês quiserem ele mais sutil, é só colocar no final
junto com os outros ingredientes. Depois de alguns minutos cozinhando, apurando o sabor, iremos para a finalização, onde colocaremos todos os demais ingredientes para o cuscuz. Então aqui estou colocando o camarão, azeitona já picada, a pimenta a dedo de moça, salsinha, uma pitadinha de sal. E agora começaremos a incorporar o cuscuz com a farinha de milho. A gente vai colocar sempre aos poucos, que é para não empelotar. Coloca uma porção, mistura bem. E nós vamos estar sempre mexendo para não grudar o fundo. E ele estará pronto quando estiver soltando do fundo da panela o nosso cuscuz da Zifa. E o nosso cuscuz está pronto. Agora iremos colocá-lo na forma e depois levaremos ao forno por alguns minutos. Mal olhado de sogra, guiso de cobra venenosa, pentelho de sogra, atraso na obra, espinho de rosa. De sobra, guiso de cobra venenosa, pentelho de sogra. Nos anos 50, o Bar da Zifa ficava bem no meio da zona do Meretrício, frequentado pela nata da sociedade. Um trabalhador de uma indústria foi com os amigos de última hora para experimentar o frango com polenta, que também era feito no Bar da Zifa, além do cuscuz super famoso. Só que como ele não tinha feito reserva, o que aconteceu? Ele teve que pegar a mesa próxima da rua, onde as pessoas visualizavam facilmente quem estava dentro do bar. Nisso, a melhor amiga da esposa dele passou, ficou chocada e correu para contar para sua amiga que o seu marido estava se esbaldando com frango com polenta. Ela ficou chocada, mas não falou nada. E ele voltou para casa e tinha o frango com polenta. No dia seguinte, café da manhã tinha frango com polenta novamente. E foi assim no almoço e no jantar por muitos e muitos dias, até que ele ficou de saco cheio e questionou ela o porquê de tanto frango com polenta. E ela deu uma resposta de cruzada nele, ele pegou sua mala e foi para o hotel dos viajantes. Nesse meio tempo que ele foi trabalhar enquanto estava no hotel, a sua esposa ligou pedindo um grande favor que ele fizesse por ela, que fizesse o frango com polenta para o seu marido, que ele adorava muito. Então ele voltou do trabalho e viu que tinha frango com polenta na janta do hotel também. Aí ele ficou irritado, pegou e voltou para casa com um rabinho no meio das pernas. Agora nós iremos para a melhor parte da receita, experimentá-la. Atraso na obra, espinho de rosa, meio copo de pinga, catinga de véia, ideia furada de 171. Meu Deus, não merece, eu me viro no avesso, não sobra nenhum. Sobra nenhum. Meio copo de pinga, Catinga de véia, ideia furada de 171. meu Deus, não mereço, eu me viro no avesso e não sobra nenhum. Meio copo de A textura do cuscuz ela é bem cremosa, ideia furada de bastante presente o sabor da azeitona preta, camarão é bem suave, tem um pouquinho da sardinha e do atum também que
fica meio que na mesma intensidade de sabor que a azeitona. E a banha de porco que é usada para preparar esse prato não aparece de forma alguma como um sabor no cuscuz preparado, entendeu? Tá muito bom, muito bem equilibrado o gosto desse cuscuz, que não é à toa que fez muito sucesso nos anos 50. O que é isso? Ficar debaixo de feitiço. Ah, gente, fala sério aí, né? Traz o frango de verdade, por favor. Não existe receita mais limeirense do que a receita da coxinha. Reza a lenda, e o limeirense diz que é verdade, que essa receita nasceu aqui na cidade de Limeira. Se você não conhece essa lenda, eu vou contar para vocês. Dizem que na fazenda Morro Azul, a princesa Isabel e o Conde D tinham um filho, uma criança, né? Tiveram uma criança atípica e que ficava nessa fazenda. Uma noite o menino começou a gritar que queria coxa de frango, a cozinheira ficou desesperada, como ela ia matar um frango aquela noite e para preparar o frango para o menino, e ela teve uma brilhante ideia de ir para a cozinha, juntar as sobras dos frangos e junto com batata ela moldou uma coxa de frango e deu para o menino. E a criança adorou a coxinha feita com a batata e as sobras do frango. E a princesa Isabel, quando ela veio para a fazenda, a cozinheira contou essa história para ela, ela quis experimentar. E ela gostou tanto, diz a lenda, que ela mandou colocar no cardápio da realeza essa receita. Então, a história é essa, e a gente jura que é verdade. Vamos brincar de verdadeiro ou falso? Falando em coxas de frango, existe uma história que Dom João VI guardava coxas de frango nos bolsos para comer mais tarde. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. Verdadeiro. Existem vários relatos que contam que Dom João VI era apaixonado por frango e chegava a comer 3 frangos no almoço e ainda levava algumas coxas de frango para mais tarde. Hoje nós sabemos que temos uma variedade de coxinhas imensas, né? Nós conhecemos coxinhas salgadas, doces, mas a receita original é muito mais simples. A massa é à base de batata e farinha de mandioca e o frango, não só o peito, como todo o frango desfiado e refogado. Receita simples com os alimentos que eram disponíveis naquela época, né? Batatas cozidas e amassadas. E agora nós vamos colocar um pouquinho de sal e a farinha de mandioca. A farinha de mandioca vai depender muito da qualidade da batata que nós estamos usando. Essa daqui, ela pede um pouco menos de farinha. Então, o ponto é você amassar como se fosse, vai virar uma massinha. E você vai, se você ver que está muito úmida, você vai colocando um pouquinho mais de farinha. Mas aqui essa batata é bem sequinha. Ela já dá um ponto, um punhadinho de farinha de mandioca já dá um ponto bom aqui, tá? Só tem que estar bem amassada essa batata para virar uma massinha mesmo. Vamos brincar de verdadeiro ou falso? Tem um festival de comidas gigantes em São Paulo e lá você pode encontrar uma coxinha gigante de 20 quilos. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. Verdadeiro. No Big Food Festival, você encontra churros de 50 centímetros, temakis de 1 quilo, pastéis de 35 centímetros e coxinha de 20 quilos. Agora nós vamos fazer o recheio, cozinhando o peito de frango, as partes do coxa, sobrecoxa, o que a gente tiver, com temperos básicos, cebola, alho e alguns temperos, tipo folha de louro, manjericão, o que você tiver aí em casa para saborizar essa água do cozimento.
Frango cozido, tiramos do osso. Existem várias maneiras de se desfiar um frango. Uma delas é com 2 garfos, a outra usando as mãos mesmo e desfiando. Mas hoje a gente tem um recurso mais avançado, que é usar a batedeira, utilizando a raquete para desfiar o frango e desfiar rapidinho, tá? Ó, frango cozido e desfiado. Agora nós vamos refogar o frango. Um pouquinho de óleo, cebola e alho. Colocamos o frango, agora é rapidinho. Coloca o frango desfiado. E os temperos ficam ao seu gosto. Originalmente, sal e salsinha e cebolinha. Tá pronto o nosso refogado. Vamos brincar de verdadeiro ou falso? Teve uma enquete para saber qual era o melhor salgado do mundo. E a coxinha ficou em segundo lugar, ficando atrás do croissant. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. Falso! Em 2015, foi feita uma enquete pela CNN Internacional e a coxinha foi considerado o melhor salgado do mundo. Desculpe aí, franceses. Para modelar as coxinhas, a gente pega um pouco dessa massa da batata, aperta aqui na mão, coloca o recheio aqui no centro. Daí, como é massa de batata, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ela vai meio que abrindo assim. Mas aí a gente vai moldando ela na mão. E formando o biquinho dela aqui. Nas pontas das mãos aqui. Hoje, como a gente usa várias partes do frango para fazer a coxinha, a gente tem menos ossos, né? Então, alguns ossinhos da sobrecoxa e da coxa, a gente pode estar usando, ou da coxinha da asa também, a gente pode estar comprando e usando aquele ossinho se você quiser fazer de forma original mesmo. Mas hoje a gente encontra a coxinha bem, já sem o ossinho mesmo, né? Se quiser pôr ossinho, é nessa hora aqui que põe. Daí a gente já molda cocinho junto. Aqui nós estamos empanando originalmente na farinha de mandioca também. Hoje a gente sabe que a gente usa farinha de rosca, passa no ovo, eu passo só na clara, né? Mas nós estamos usando originalmente aqui a farinha de mandioca, sem passar em nada, somente na farinha de mandioca.
Vamos brincar de verdadeiro ou falso pela última vez. Na segunda festa da coxinha, feita em 2022, foram vendidas mais de 250 mil coxinhas. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. Verdadeiro. Foram vendidas 256.802 coxinhas para mais de 50 mil pessoas que participaram da festa. Agora vamos saboreá-la, né? A característica dessa coxinha especial, a massa é bem macia, porque ela é batata, a casquinha crocante, porque nós estamos usando farinha de mandioca, e um recheio suculento, porque a gente deixou ele bem úmido. Diferencia um pouco de outras coxinhas que a gente conhece hoje em dia, que as massas, às vezes, são massas cozidas, não vai batata. Então, cada um tem, mas a crocância da cobertura, a cremosidade da batata e o recheio suculento fica maravilhoso para você fazer como petisco, como happy hour e como lanche. Muito gostoso, vale a pena. Bacalhau, que todo ano caia neve ou faça sol, vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver. Nos anos 50, tudo que costumava ser plantado e colhido era dividido entre os vizinhos. O milho, que crescia em quantidade, era dividido na vizinhança. A jabuticaba do seu Zé costumava ser dividida entre os vizinhos. E os peixes do Zé Pipoqueiro também costumavam ser divididos na vizinhança. Graças aos meus vizinhos, eu tenho quase todos os ingredientes que eu preciso. O último deles está lá no meu quintal. Trouxe, levou. Passarinho que o dia encantou. Nosso último ingrediente está aqui. É o broto da abóbora, chamada de cambuquira. Ela é uma planta alimentícia não convencional, mas ela não é muito usada, mas a gente casa ela perfeita na receita. Foi a mesma que virou saudade. Naquela época, as pessoas costumavam se reunir para fazer pratos com milho. Então tinha o curau, a costura da palha da pamonha, a pamonha e a sopa de milho. Também cantou o fim da tarde azul de tanto amar. Nessa parte da receita, a gente rala todos os ingredientes, coloca um fio de azeite na panela e refoga o alho e a cebola. Agora a gente vai pegar algumas folhas de cambuquira e refogar até ela murchar na panela. Bem que passou tão depressa, essa vida é mesmo uma peça. Que prega 1000 peças, não peças que eu cante mais, não peças que eu Agora a gente vai colocar a água para fazer nosso suco de milho. Agora a gente vai coar o nosso suco de milho e levar ao forno. Depois de coado, a gente pode utilizar o bagaço para fazer um bolo de milho, para que a gente não perca nenhum ingrediente, nenhuma parte do ingrediente, né? Agora a gente acerta o sal e vem com o suco do milho. Para finalizar, é só acertar o sal, engrossar e servir. Lembrando que essa sopa é vegana, então ela não tem produtos de origem animal. Textura ideal, o sabor da cambuquira é bem presente e o milho também. Perfeito.
dia clareou, vem pra lutar. O sol despontou na tua janela. Veja como a vida é bela e vem viver. A receita desse pudim tem uma história muito intrigante. Uma mulher trabalhava para uma família limeirense e ela tinha uma receita de um pudim que ela sempre fazia, que era muito especial e tinha alguns segredos. Ela morreu e essa receita foi-se embora com ela. Um certo dia, em uma reunião de amigas, uma delas disse que sonhou com essa cozinheira. Cometi um erro terrível, não passando a receita do meu pudim para as pessoas que me pediram. Esse segredo está atrapalhando a evolução da minha alma. O segredo é muito simples, é só trocar pão por pão de ló. Por coincidência do destino, cada uma das amigas nessa reunião tinha um ingrediente para fazer esse pudim. Uma tinha feito a receita do pão de ló, outra comprado leite condensado, então todas se juntaram e fizeram a receita do pudim, que chamaram de pudim dos milagres. Para fazer esse pudim é muito simples. A gente pega pão de ló, umedece esse pão de ló com leite quente e aguarda até ele estar completamente frio. Enquanto isso, a gente mistura no liquidificador o leite condensado, os ovos e a mistura já fria. E bate até misturar. Assim que o pudim já estiver uniforme no liquidificador, a gente passa para uma forma já com o caramelo. Cobre com um papel alumínio e leva para o forno em banho-maria. Até que a gente coloque um palitinho e ele esteja completamente seco. É o ponto que ele já está prontinho. Como na receita vai pão de ló, ele fica bem estruturado, bem docinho, com gostinho de baunilha, fica bem gostoso. As pororocas foram inventadas pelo chefe da estação ferroviária, João da Silva Bocaiúva, e fizeram grande sucesso. Vamos aprender a fazer? Você vai misturar o fubá, a água, o sal e levar ao fogo até formar um angu. Quando o angu estiver frio, junte o polvilho e amasse bem. Divida a massa em 8 partes iguais e faça roletes. Consideradas uma gulodice genuína da cidade, contavam inicialmente com uma técnica de preparo puramente artesanal, a qual foi logo levada à indústria. Cozinhe os roletes em água fervente até boiarem. Deixe esfriar e leve os roletes ao sol até secar, virando de vez em quando. Coloque-os na geladeira de um dia para o outro. Substitui com vantagem a batata frita, dizia a propaganda na televisão no final dos anos 50. Com uma faca bem afiada, corte rodelinhas bem finas. Espalhe sobre um tabuleiro e leve ao sol para secar novamente. Frite em óleo quente e veja a pororoca pororocar. Era vendida no Bar da Gruta e a embalagem vazia do salgadinho engordurado dava direito ao possuidor de navegar nos barquinhos que singravam as águas do lado da Praça Toledo Barros. Graças a elas, as águas do lago da praça já foram navegáveis. A racia, sacar
Na década de 60, as batidas de Benjamin estiveram muito associadas à limeira. O cartório de Benjamin Fonseca, ao participar de diversas associações beneficentes e clubes de serviço, representou a cidade em vários pontos do país. E sempre deixou como lembrança de sua marca inconfundíveis, os maravilhosos aperitivos que até adquiriram a fama de levar poetas à composição de inspirados versos. Bora para a receita? Primeiro a gente vai fazer a calda de açúcar. 250 ml de água e meio quilo de açúcar. Depois a gente vai acrescentar o gin, 50 ml de gin. Reserve essa receita e bora cortar agora as frutas. A gente vai usar gengibre, cenoura e suco de laranja. Lembrando que as frutas ou legumes precisam ser legumes e frutas frescas. Aí, pessoal, o gengibre vai na quantidade que vocês quiserem. Tem gente que gosta demais, tem gente que não gosta. Eu gosto bastante, então vou pôr bastante gengibre. Agora vamos juntar todos os ingredientes. O caldo de açúcar com o gin, o suco de laranja, as cenouras cortadas, o gengibre, e uma cachaça boa. Vamos coar nosso drink, nossa batida de Benjamin. Caso o gosto da fruta não estiver tão acentuado, coloque uma canela em pau para ajudar no gosto do drink. As pessoas falavam também que o Benjamin, quando ele via ali um fã da bebedeira, ele colocava o drink e acrescentava um pouco de sal para que as pessoas parassem de beber e assim não passassem mal. Aqui a gente colocou cenoura, gengibre, suco de laranja e caldo de açúcar. Bora experimentar? Gente, é um drink muito bom. A característica do gengibre, para quem gosta, bem forte na boca, junto com um caldo de açúcar bem acentuado. É um drink muito gostoso. Eu recomendo. E refrescante. Meio quilo de açúcar, um copinho d'água e a pingada marvada, meia dose de gin, use sempre frutas frescas, canela, gelo, enfim. Está servido, amor, a batida do Benjamin e laralaiá.